Hoje nós iremos abordar as principais intercorrências clínicas durante o ciclo gravídico puerperal e gestação de alto risco. Então, nesta aula nós falaremos sobre a síndrome hipertensiva da gravidez e a diabetes mellitus gestacional. Em se tratando de epidemiologia, no Brasil chega a ter uma taxa de 7,5% das gestantes acima de 20 anos que apresentam esses distúrbios hipertensivos. No mundo, essa prevalência chega entre 6% e 22%. E essa hipertensão arterial na gestação, ela resulta numa mortalidade entre 20% e 25% de todas as causas de óbito materno, que representa uma alta mortalidade nessas gestantes. Também podem estar associados a outras causas, como a demora ao realizar o diagnóstico dessa hipertensão na gestação, dificuldade, de manter essa gestante realizando as consultas de pré-natal, uma carência na prevenção adequada, uma redução do uso de sulfato de magnésio, que a gente vai ver posteriormente, que também é utilizado no tratamento, a demora na conduta de interrupção dessa gestação, entre outros fatores que podem estar associados. Nós podemos classificar esses estados hipertensivos como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, e aí envolve qualquer etiologia, hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, hipertensão gestacional e síndrome HELP. Aqui nós iremos abordar alguns conceitos importantes. A hipertensão arterial na gestação ocorre quando a pressão arterial sistólica está acima ou igual a 140 mm de mercúrio ou a pressão arterial diastólica está maior ou igual a 90 mm de mercúrio, confirmada após ter pelo menos duas medidas com intervalo de 4 horas entre elas. Lembrando que essa pressão arterial ela deve ser medida com a gestante sentada, com o braço no mesmo nível do coração e com o manguito de tamanho apropriado. Se for consistentemente mais elevada em um braço, o braço com os maiores valores devem ser usados para todas as medidas. E aí a gente deve sempre utilizar aquele aparelho com coluna de mercúrio. Caso não tenha, a gente utiliza o aneroide, mas ele deve estar calibrado. Outro conceito importante é o de pré-eclâmpsia, que é quando tem a presença de hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação, que está associada a uma proteinúria significativa, ou seja, essa proteinúria ela vai estar maior ou igual a 300 mg em urina de 24 horas. Esse é o exame principal, apesar de ter outros, pode ser utilizado uma fita reagente, tá? Pode ser verificado também a relação albumina-creatinina. Bem, e aí na ausência de proteinúria significativa, esse diagnóstico também pode ser baseado na presença de cefaleia, turvação visual, dor abdominal, plaquetopenia, elevação das enzimas hepáticas, edema pulmonar, distúrbios visuais ou cerebrais, escotomas ou convulsão. Então, só para enfatizarmos o que nós havíamos visto no slide anterior, para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, vão ter parâmetros clínicos laboratoriais, onde essa mulher ela vai ter disfunções orgânicas. Então, no sistema nervoso pode apresentar cefaleia, tontura, perda de consciência, comportamento alterado. O sistema visual pode apresentar escotomas, fosfenas, visão turva, diplopia, amaurose. O sistema digestivo apresentar dor epigástrica, dor em hipocôndrio direito, é bem comum. E o sistema respiratório, edema agudo de pulmão ou cianose. As condutas em relação à pré-eclâmpsia leve. Essa pré-eclâmpsia leve é quando a pressão arterial encontra-se em 140 por 90 mm de mercúrio. E aí é mais ambulatorial, Diminuir as atividades domésticas e ambulatoriais, diminuir o sal dessa gestante, pode haver uma sedação com benzodiazepínicos, solicitar hemograma, ureia, creatinina, ácido úrico e proteinúria de 24 horas. E o medicamento
de preferência selecionada é a metildopa. Também pode ser utilizado o pindolol ou o amlodipino. Na pré-eclâmpsia grave, essa gestante ela já vai estar com a pressão de 160 por 110 milímetros de mercúrio, aferidas em 2 ocasiões, com um intervalo mínimo de 4 horas. E aí ela vai apresentar uma plaquetopenia, a elevação de enzimas hepáticas, e aí entra o TGO, TGP, dor no hipocôndrio direito ou epigastralgia não responsiva à medicação, insuficiência renal progressiva, cianose ou edema pulmonar, distúrbio visual ou alteração cerebral, e se tiver esses critérios de gravidade, pode ser utilizada a sulfatação por 24 horas em UTI. Gestante abaixo de 34 semanas, também utiliza a metabetazona, 12 mg intramuscular a cada 24 horas em 2 doses. Então, o que seria a eclâmpsia? A eclâmpsia é a convulsão propriamente dita. E quais são os sinais iminentes, ou seja, que ela está prestes a ter essa eclâmpsia, essa convulsão? Ela começa a ter uma visão turva, ela começa a ter diplopia, ou seja, aquela visão dupla, escotomas cintilantes. Escotomas é aquela perda total ou parcial da capacidade visual, uma região, o campo visual. Cefaleia, que é a dor de cabeça, epigastralgia, que é aquela dor na região abdominal, próxima ao estômago, confusão mental, perda da consciência. Em relação à hipertensão arterial crônica, ela é definida pela detecção dessa hipertensão antes da gestação ou antes da 20ª semana de gestação, ou diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e não se resolve até a 12ª semana após o parto. A hipertensão gestacional ela é caracterizada pela ocorrência de hipertensão arterial após a 20ª semana, sem a presença de proteinúria. E a síndrome HELP, que é caracterizada, além da hipertensão, por hemólise, enzimas hepáticas aumentadas e plaquetopenia. A hipertensão crônica ela pode ocorrer com sobreposição de pré-eclâmpsia. Podem ser acompanhadas no nível secundário de assistência, ou seja, o nível ambulatorial. Raramente vai necessitar de uma terapia medicamentosa. Devem ser orientadas para as mudanças no estilo de vida, com restrição das atividades no trabalho e em casa e abstenção de exercícios rigorosos. A redução do peso, mesmo em obesas, não é recomendado. A ingestão de sódio deve ser restrita a 2,4 gramas diariamente, que equivale a uma ponta da caneta Bic, que é 1 grama. As que estiverem em dieta mais restrita de sal devem ser mantidas como tal. O termo síndrome HELP foi criado em 1982 para caracterizar pacientes com pré-eclâmpsia que apresentavam alterações como hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Essa hemólise é representada pela letra H, do inglês hemólises, e indica um defeito nas células vermelhas do sangue, que se fragmentaram ao ter que passar pelos vasos estreitos. Então, isso prejudica a produção normal das células, causando anemia. Essa hemólise ela é definida pela queda do hematócrito, aumento da bilirrubina total, anemia ou pela presença dos esquizócitos. Esse aumento das enzimas hepáticas, representado pela letra EL, acontece que tem presença de certas enzimas no sangue, sinalizando o depósito de substâncias que vão obstruir as veias sanguíneas do fígado. Então, esses testes de laboratório vão fornecer um valor elevado para estas enzimas, que é o TGO, TGP. Provavelmente as obstruções vão ser grandes, o bastante para distender esse fígado e comprometer a sua função. Também tem a plaquetopenia, representada pela letra LP, pelas letras LP, que é low platelet, do inglês, e
pela baixa das plaquetas, essa mulher ela vai ter riscos de ter hemorragia. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, elas afetam mais as pessoas nulíparas, ou seja, aquelas que não tiveram filhos ainda, e mulheres jovens. A síndrome HELP geralmente acomete aquelas que já tiveram filhos, multíparas, que já tiveram 1, 2, 5 filhos, e que têm uma idade mais avançada. Além disso, as pacientes com essa síndrome geralmente são brancas e com um mau passado obstétrico, teve alguma intercorrência. Seus sinais e sintomas se confundem quando a pré-eclâmpsia é grave, incluindo a dor epigástrica no quadrante superior direito, náusea e mal-estar. As formas leves podem passar desapercebidas se não for feita correta avaliação laboratorial. Para aquela gestante que teve a síndrome HELP, o risco na próxima gestação pode variar de 19% a 27%, e se a gestação anterior terminou antes de 32 semanas, o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia em uma gestação subsequente pode ser de até 61%. Quais os fatores de risco? Primiparidade, ou seja, primeira gestação, ter diabetes mellitus, já ter tido uma gestação gemelar, história familiar, mãe, né, avó, tiveram pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia sobreposta em gestação prévia, hidrópsia fetal, gestação molar, nova paternidade, tá? Também tem outros fatores de risco, como o IMC maior do que 25,8, uma idade materna maior do que 35 anos, aborto prévio, ganho excessivo de peso. O tratamento da pré-eclâmpsia leve, a conduta é conservadora, mais expectante, né, de observação. A pré-eclâmpsia grave exige já uma conduta ativa, uma hospitalização, utilização do sulfato de magnésio como profilaxia. Na eclâmpsia também exige uma conduta ativa, uma hospitalização, já o sulfato de magnésio como terapia e possivelmente uma interrupção da gestação. Então, para tratamento e prevenção da eclâmpsia, é utilizado o sulfato de magnésio, tanto em situações de emergência e urgência hipertensiva, que requer hospitalização, monitorização intensiva, antecipação do parto e administração parenteral de antihipertensivos, ele é recomendado por uma administração endovenosa. Então, o protocolo ele traz que é para ser administrado uma dose de ataque de 4 a 6 gramas endovenosa por 10 a 20 minutos, seguido por uma infusão de 1 a 3 gramas por hora, durando 24 horas. Em caso de recorrência de convulsão, você também pode administrar via endovenosa de 2 a 4 gramas. E o uso intramuscular profundo de 10 gramas é uma opção alternativa. Você aplica 5 gramas em cada glúteo, seguido por uso intramuscular de 5 gramas de 4 em 4 horas por 24 horas. Agora falaremos sobre a diabetes mellitus gestacional. A diabetes mellitus gestacional é uma intolerância a carboidratos de gravidade variável que vai se iniciar durante a gestação atual da mulher, mas ela não preenche os critérios diagnósticos de diabetes mellitus franco. É um problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência em 3 a 25% das gestações, dependendo do grupo étnico da população e do critério diagnóstico utilizado. Diabetes pré-gestacional pode ser do tipo 1 ou 2, sendo que na maioria dos casos, na gestação, são do tipo 2, caracterizado por surgir em idades mais tardias, com resistência periférica à insulina, deficiência relativa de insulina, obesidade e desenvolvimento de complicações vasculares, renais e neuropáticas. O diabetes mellitus, quando associado à gravidez, pode ser classificado como diabetes gestacional, e aí ele é diagnosticado durante a gestação, diabetes pré-gestacional, diabetes
prévia à gestação, e aí pode ser tipo 1, tipo 2 ou outros. O diabetes pré-gestacional representa 10% das gestantes com diabetes na gravidez e requer manejo adequado antes mesmo da mulher engravidar. Como que ocorre essa fisiopatologia do diabetes mellitus gestacional? A elevação da glicose durante esse período gestacional faz com que o pâncreas tente diminuí-la, aumentando os níveis de insulina. Então, geralmente, o pâncreas materno ele é capaz de produzir 3 vezes mais que uma mulher não grávida. No entanto, se esse aumento não for suficiente para controlar as trocas hormonais, os níveis glicêmicos vão aumentar, resultando nessa diabetes. O rastreamento inicial se dá através da identificação dos fatores de risco, e isso nós podemos observar por meio da anamnese. Então, mulheres que têm idade igual ou superior a 35 anos, que têm o IMC corporal acima de 25, caracterizando sobrepeso e ou obesidade, antecedente pessoal de diabetes gestacional, antecedente familiar de diabetes mellitus, e aí geralmente é relacionado a parentes de primeiro grau. Macrosomia ou polidrâmia em gestação anterior, óbito fetal sem causa aparente e malformação fetal em gestação anterior, uso de drogas hiperglicemiantes, como corticoides, diuréticos tiazídicos, síndrome dos ovários policísticos e hipertensão arterial crônica são esses fatores de risco que fazem com que nós tenhamos que prestar mais atenção. Em relação ao diagnóstico, logo na primeira consulta de pré-natal, nós deveremos solicitar 2 exames importantes, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Se o resultado da glicemia de jejum der maior ou igual a 126 ou a hemoglobina glicada der maior ou igual a 6,5%, ela terá diabetes mellitus pré-gestacional. Esse tipo de diabetes pode resultar de complicações graves, em complicações graves, pois o efeito já começa lá na fertilização e implantação no útero, afetando de modo particular a organogênese, ou seja, a formação desses órgãos desse embrião. Então, faz aumentar, ter chances maiores de se ter aborto precoce, defeitos congênitos graves, retardo no crescimento fetal, principalmente se tiver um tratamento inadequado. Além das complicações no concepto, também há complicações na mãe, maternas, como a retina, a neuro, a nefro e a vasculopatia. Então, se a glicemia der maior ou igual a 126, ou a hemoglobina glicada der maior ou igual a 6,5, é provável que se trate de um diabetes de qualquer tipo que já existente na fase pré-gestacional, mas não diagnosticado previamente. Então, esse rastreamento tem como objetivo prevenir as complicações que eu acabei de falar. Se essa glicemia de jejum ficar entre 92 e 125 mg por decilitro, ela vai ter uma diabetes gestacional. E se for menor do que 92, vai ser uma glicemia normal. Se essa glicemia normal der o resultado de glicemia normal, ela vai ter que ser retestada entre 24 e 28 semanas, fazendo o teste oral de tolerância à glicose, onde ela vai ingerir 75 gramas de glicose e vai retirar, vai fazer o exame de sangue antes da ingesta dessa substância, 60 minutos após a ingestão da substância e 120 minutos após a ingestão dessa substância. Se houver apenas um valor alterado, maior ou igual aos valores normais, ela já é considerada tendo diabetes mellitus gestacional. Se for diagnosticado a diabetes, também deve ser solicitado outros exames, além da hemoglobina glicada, deve ser solicitada a frutosamina, a função tiroidiana e a urocultura com antibiograma. Então, qualquer exame alterado desses que nós solicitamos, a glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada, tá? Essa glicemia aleatória também maior do que 200 mg por decilitro na presença de sintomas, a confirmação será feita pela repetição dos exames alterados, na ausência de sintomas. Então, sugere que seja feita
sejam realizados esses exames logo na primeira consulta. E as mulheres sem diagnóstico de diabetes mellitus, mas se der a glicemia em jejum maior do que 92, devem receber o diagnóstico também de diabetes mellitus gestacional. Em relação às nossas condutas, antes da concepção, nós deveremos informar os riscos da embriopatia diabética e que está diretamente proporcional à elevação da hemoglobina glicada nas primeiras 10 semanas. Então, pacientes com diabetes mellitus em idade fértil devem apresentar hemoglobina glicada menor do que 6,5% para engravidar. Então, essa diabetes pré-existente, as mulheres que estejam planejando engravidar, devem manter esses níveis de hemoglobina glicada o mais próximo possível dos valores de referência, né? Os valores normais. Devemos falar para ela que a gravidez deve ocorrer quando o diabetes estiver bem controlado, preferencialmente os valores dentro da normalidade. Então, mulheres que estejam com a hemoglobina glicada maior do que 10%, elas devem ser desencorajadas a engravidar até alcançarem, né, os níveis normais, por meio do melhor controle glicêmico. E nas mulheres que gestaram e são diabéticas, a gente deve orientar a dieta, né, que consiste, que permita o ganho adequado de peso de acordo com o estado nutricional da gestante, avaliado pelo IMC, né, pré-gravídico. Então, o tratamento inicial do diabetes mellitus gestacional vai consistir em orientação alimentar que vai possibilitar um ganho de peso adequado e controle metabólico. Lembrando que em gestante não se pode orientar que perca peso, ok? O cálculo do valor calórico total da dieta pode ser feito de acordo com o índice de massa corpórea, na frequência e intensidade de exercícios físicos, no padrão de crescimento fetal e visando ao ganho de peso adequado em torno de 300 a 400 gramas por semana a partir do segundo trimestre de gestação. O valor calórico total prescrito deve ter 40 a 45% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras. É possível utilizar adoçantes artificiais com moderação. A prática de atividade física deve fazer parte do tratamento de diabetes mellitus gestacional, respeitando-se as contraindicações obstétricas. Nada de fazer muito esforço, né, pegar muito peso, enfim. A atividade física deve fazer parte da estratégia também de manejo do diabetes na gestação. Então, gestantes sedentárias podem ser orientadas a iniciar um programa de caminhadas regulares ou equivalente como exercícios de flexão dos braços. Pode iniciar com 20 minutos por dia e depois ir aumentando gradativamente. Gestantes que já praticavam exercícios regulares podem mantê-los, evitando os de alto impacto. Em relação ao controle glicêmico, essas gestantes elas devem fazer esse controle de glicemias em jejum e pós-prandiais semanais. Aqui é só para vocês entenderem quais são os parâmetros, né, os alvos glicêmicos da diabetes pré-gestacional, e aí tem a glicemia de jejum e pré-refeições, glicemia 1 hora após o início da refeição e glicemia 2 horas após o início da refeição, e da diabetes gestacional, tá, para vocês verem a diferença dos valores. Qual a nossa conduta em relação às mulheres que utilizam hipoglicemiantes orais quando elas engravidam? Embora já existam estudos com emprego de hipoglicemiantes orais na gravidez, como a gliburida, os mesmos ainda não devem ser utilizados na prática clínica até que mais estudos possam confirmar a sua segurança. Inclusive, já tem estudo abordando que pode ocasionar maior risco de macrosomia, de hipoglicemia neonatal e de hiperbilirrubinemia nessas crianças. Então, as mulheres que estiverem em uso dos mesmos devem interrompê-los ao engravidar. Então, o que é mais indicado seria a insulinoterapia. Então, nas grávidas com diabetes gestacional, o tratamento indicado é a insulina, tá?
mas só se após 2 semanas de dieta os níveis glicêmicos permanecerem elevados, ou seja, a glicemia de jejum for maior ou igual a 95 mg por decilitro e 1 hora pós-prandial maior ou igual a 140 mg por decilitro. Antes da gente falar da insulinoterapia na gestação, vamos relembrar aí um pouquinho sobre a insulina, para que vocês possam entender melhor. Então, a insulina, ela é um hormônio secretado pelo pâncreas, com importante função no metabolismo dos carboidratos no sangue. Quais são os tipos, né, de insulina? A gente tem a insulina ultra rápida, né, que aí entra a lispro, a asparte e a apidra. Elas têm início de ação de 10 a 15 minutos, com pico de 1 a 2 horas e durando aí de 3 a 5 horas no organismo. Nós temos as insulinas com efeito rápido, né, que é o início da ação, começa com 30 minutos, tem um pico de 2 a 3 horas e uma duração de 6 horas e 30 minutos, que aí nós temos a insulina regular. Também temos a insulina intermediária, que é a insulina NPH, que ela tem um início da ação de 1 a 3 horas, um pico de 5 a 8 horas e uma duração de 18 horas. A de longa duração tem o início da ação de 1 a 4 horas, não tem pico e a duração dela dura em média 16 a 24 horas ou até mais. E aí tem a Lantus, a Levemi e a Tresiba. Como nós já havíamos visto, ela é a medicação de primeira escolha para o tratamento de diabetes na gestação e associam-se às insulinas humanas de ação intermediárias e longa, basal e rápida, ultra rápida em bolos. Os análogos de insulina, o asparte e o lispro, têm vantagem sobre a insulina regular, promovendo melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandiais, com menor ocorrência de hipoglicemias. Nas pacientes com diabetes pré-gestacional, deve-se usar o esquema de insulina basal bolus, e de preferência na escolha da insulina basal, deve ser a NPH humana. Então, a dose de insulina basal, né, que é a insulina de ação intermediária e longa, que é a NPH e a Levemi, deve corresponder a menos de 50% da dose e o restante deve ser de bolos, insulina de ação rápida e ultra rápida e regular, que é a lispro e a asparte. Então, nas gestantes pré-diabéticas, as necessidades de insulina são maiores e aumentam com a progressão da gravidez, devendo ser monitoradas de acordo com o perfil glicêmico. Por quê? Porque no terceiro trimestre, o aumento de produção de hormônios placentários com a ação antagônica à da insulina resulta em uma necessidade ainda maior de elevação da dose de insulina, chegando até o dobro ou triplo da dose usada pré-gravidez. Então, a gente tem que também observar, né, para evitar a hipoglicemia. Após a 38ª semana, pode ocorrer a redução da necessidade dessa insulina. Lembrando que as pacientes, né, que têm controle metabólico adequado, sem intercorrências durante a gestação, pode aguardar a evolução espontânea para o parto, que não necessariamente é recomendada a cesárea. Tá? Agora, aquelas que têm um controle metabólico inadequado, pode ter vasculopatia, nefropatia ou história de natimorto anterior, deve haver, né, um parto antecipado. Esquemas com doses múltiplas de insulina e associação das insulinas com ação intermediária e rápida podem ser usados quando necessário, de acordo com o perfil glicêmico de cada gestante. Então, o uso de insulinas humanas é recomendado. A dose total diária deve ser dividida em 2 terços pela manhã e 1 terço à tarde e à noite. E a dose do desjejum deve ser dividida em 2 terços de insulina de ação intermediária, que é, exemplo, a NPH, e 1 terço de insulina regular. A dose da noite deve ser dividida ao meio com insulina regular antes do jantar e insulina NPH ao deitar. No parto, se ele for espontâneo e tiver sido administrada a insulina diária, recomenda-se o acesso venoso com infusão contínua de solução de glicose, além do monitoramento da glicemia capilar a cada hora. Durante o trabalho de parto, deve-se manter a glicemia em níveis de 70 e 120 mg por decilitro. É recomendada a presença de um neonatologista na sala de parto. No parto programado, a gestante precisa permanecer em jejum, devendo-se suspender a insulina protamina neutra, a GEDOR,
e infundir uma solução de glicose a 5 ou 10% intravenosa com controle do horário da glicemia capilar. Se necessário, deve-se administrar infusão contínua de insulina regular intravenosa com baixas doses, ou insulina regular a lispro ou as partes subcutâneas conforme as glicemias capilares. No primeiro dia após o parto, os níveis de glicemia devem sempre ser monitorados, né? E aí deve-se suspender a insulina basal. E aí orienta-se a manutenção de uma dieta saudável, e a maioria das mulheres ela vai normalizar essas taxas glicêmicas nos primeiros dias após o parto, né? E deve-se estimular o aleitamento materno. Caso ocorra hiperglicemia durante esse período, a insulina é o tratamento indicado. Por fim, é preciso evitar a prescrição de dietas hipocalóricas durante o período de amamentação. Essa mulher ela precisa de nutrientes para passar isso para o seu bebê. É importante que essa mulher ela seja reavaliada, né, em relação à tolerância à glicose a partir da sexta semana após o parto, por meio da glicemia em jejum ou teste oral de tolerância à glicose, dependendo da gravidade do quadro metabólico que ela apresentou na gestação. Nas revisões, né, ginecológicas anuais, é fundamental que haja manutenção do peso adequado, revisando as orientações sobre a dieta e atividade física, para incluir também a medida da glicemia de jejum, para ir acompanhando. E lembrando que em torno de 15 a 50% das mulheres com diabetes mellitus gestacional vão desenvolver diabetes ou intolerância à glicose após a gestação. As mulheres que amamentam até ou períodos maiores que 3 meses está relacionado com a redução do risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 após a gestação. E como nós, enfermeiros, podemos atuar? A nossa assistência, né, ao paciente portador de diabetes deve estar voltada para a prevenção das complicações, avaliação e monitoramento dos fatores de risco, orientação quanto à prática do autocuidado, e é competência nossa também realizar a consulta de enfermagem. Nessa consulta, nós podemos solicitar exames, realizar a transcrição de medicamentos de rotina, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo gestor municipal, desenvolver estratégias de educação em saúde e fazer encaminhamentos quando necessário. Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido e aprendido bastante. Agradeço a atenção de vocês e até breve.